Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre a bactéria Treponema pallidum, que é a bactéria que causa sífilis. Essa bactéria ela possui uma morfologia de espiroquetas e ela é bem pequena e muito flexível. Isso faz que seja difícil observá-la com técnicas normais em um microscópio. Para ela ser observada em um microscópio, você precisa aplicar uma coloração argêntica nessa bactéria e no microscópio observá-la com um fundo escuro. Isso faz com que ela venha evidenciada. Ou também você pode aplicar técnicas de imunofluorescência. Essa bactéria, ela não é tão resistente assim ao calor. De fato, ela morre já a 42 graus Celsius. E ela também não é tão resistente às concentrações de oxigênio que você encontra fora no corpo humano. Por exemplo, a concentração de oxigênio que você encontra na nossa atmosfera. Logo, isso faz com que elas morram rapidamente assim que deixam o nosso corpo. Essas bactérias possuem endoflagelos, ou seja, não é igual os flagelos que a gente costuma observar nas bactérias que se expõem para fora da bactéria. Estes flagelos estão dentro da parede celular e eles permitem que a bactéria consiga se deslocar no ambiente através do seu alongamento e contração, como uma mola, e assim ela vai perfurando o ambiente. Elas possuem antígenos lipídicos na sua membrana externa e esses antígenos induzem a formação de anticorpos não treponêmicos, que são utilizados na diagnose dessa bactéria. Além disso, na sua membrana externa, a gente não encontra o lipopolissacarídeo. E por mais que essa bactéria tenha uma membrana interna, uma fina camada de peptídeo glicano, os espaços periplasmáticos e a membrana externa, classificá-la como uma gram-negativa também não é a forma mais adequada. Como visto, essa bactéria não possui o lipopolissacarídeo na sua membrana externa, que, como a gente já analisou em outras aulas, a gente sabe que esse lipopolissacarídeo está associado a uma indução do processo inflamatório através do seu lipídio A. E além disso, esta bactéria possui poucos PAMPs. O que são PAMPs? São padrões moleculares associados a patógenos, ou seja, são antígenos que essa bactéria pode vir a apresentar na sua membrana externa que induz uma resposta inflamatória. Ela possui poucos desses antígenos. Logo, é difícil para o sistema imunitário reconhecer uma estrutura como patógena, como inimiga. E esses poucos PAMPs, esses poucos antígenos que ela apresenta na superfície, ainda sofrem um processo de rearranjamento genético. Ou seja, para facilitar o raciocínio, vamos falar apenas de um desses poucos PAMPs. É como se existisse duas populações. 95% da população apresenta um tipo de PAMPs. Porém, os outros 5% sofreu um processo de rearranjamento genético neste PAMP. Que é isso? A informação para codificar este PAMP se encontra no DNA. E através do seu rearranjamento é produzida uma nova informação que irá resultar em um PAMP com propriedades antigênicas diferentes desta de 95% da população. Logo, quando um anticorpo é produzido contra este PAMP, 95% da população irá ser fagocitada e destruída. Porém, os 5% que não são reconhecidos, pois o seu PAMP sofreu um processo de rearranjamento genético, agora eles serão selecionados, pois encontrarão um ambiente favorável para sua replicação e irão retomar a infecção. Além disso, essas bactérias conseguem se ligar à fibronectina, que é uma importante componente da matriz extracelular, que por sua vez consegue se ligar a outros componentes da matriz extracelular, e ela consegue se recobrir com essa fibronectina, formando assim um amontoado de componentes nossos, que não induzem uma resposta imunitária. Todas essas características da bactéria, todas essas habilidades dela de fugir da ativação do nosso sistema imunitário, as tornam patógenos quase que invisíveis a qualquer resposta imunológica, facilitando a sua difusão.
E facilitando a sua difusão também, a gente encontra a hialuronidase, que é uma enzima que essa bactéria produz, que degrada um importante componente da matriz extracelular, favorecendo assim a sua difusão. Essa bactéria possui uma evolução no quadro clínico que ela causa, que a torna interessante dividi-la em sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. A sífilis primária começa geralmente quando, após uma relação sexual com alguém infectado e essa relação seja sem preservativo, os fluidos dessa pessoa que irão conter essa bactéria, que será altamente infectiva, penetram através de microfissuras que se formam normalmente durante o ato sexual. Microfissuras essas que irão se encontrar na mucosa genital. Aqui eu estou representando um pênis e uma vulva. Penetra através de microfissuras na mucosa e se estabelece na matriz extracelular dos nossos tecidos através da fibronectina. Ela começa a se replicar. Após 4 semanas, no local onde ocorreu a infecção através da microfissura, começa a se formar úlceras indolores. E essas úlceras, elas podem também se formar, por exemplo, na boca ou no ânus, dependendo do tipo de sexo que foi realizado. Então, por que se formam essas úlceras? Essa bactéria, no começo, ela vem, infecta e começa a se multiplicar. Por mais que a gente tenha analisado que ela é um patógeno invisível, ela se replica tanto que depois de 4 semanas, os poucos pumps que ela possui individualmente serão muito no conjunto de todas as bactérias que estarão presentes nesta zona infectada. Estes muitos pumps irão então induzir um estado inflamatório. Este estado inflamatório irá recrutar neutrófilos, que na tentativa de destruir essa bactéria também irá destruir células próximas. E nesse estado inflamatório também será recrutado macrófagos. E os macrófagos irão, para destruir essa bactéria, fagocitá-la e irão levá-las, suas estruturas, até os linfonodos. Porém, como a gente está falando de muitas bactérias, irá levar até os linfonodos, e nos linfonodos irá ocorrer a ativação dos linfócitos B e dos linfócitos T. Porém, como a gente está falando de muitas bactérias, a ativação que irá ocorrer nesses linfonodos é muito forte. E então a gente irá observar uma linfadenopatia inguinal, ou seja, o inchaço dos linfonodos que a gente possui. E como a infecção será genital, será dos linfonodos regionais da nossa virilha. A gente irá observar um inchaço então. Os linfócitos B ativados conseguem então produzir anticorpos que conseguem aumentar a capacidade de fagocitose e destruição dessas bactérias. E agora essa fagocitose e destruição será realmente muito eficiente e irá conseguir destruir todas as bactérias dessas zonas. Porém, essa destruição irá causar a liberação no meio de todos os pumps de uma vez e irá estimular ainda mais a resposta inflamatória e ainda mais essa formação de úlceras indolores. Porém, durante essas 4 semanas do processo inicial da infecção até o aparecimento das úlceras indolores, essas bactérias já conseguiram se difundir tanto para os vasos linfáticos quanto para os vasos hemáticos. E, de consequência, elas conseguiram se difundir sistematicamente para todo o corpo. Essas úlceras indolores irão, após a ativação dos linfócitos B e produção de anticorpos, irão se curar espontaneamente por causa dessa fagocitose e destruição que serão mais eficientes a partir de agora. E elas irão se curar espontaneamente. Todo o processo inflamatório também que a gente acabou de analisar podem causar no paciente uma febre muito forte também. Após algumas semanas ou meses que a sífilis primária regrediu, em 50% das pessoas ela pode
reincindir essas bactérias, causando a sífilis secundária. A sífilis secundária irá derivar da difusão das bactérias durante a infecção da sífilis primária. Na sífilis secundária, ela causa tanto sintomas não específicos como por exemplo, ela pode causar dor de garganta, pode causar anorexia, pode causar uma linfadenopatia generalizada e pode causar mialgia, que é dor muscular, cefaleia, que é dor de cabeça. E por causa dessa variedade de sintomas não específicos que simulam outras patologias, a sífilis secundária é também conhecida como a grande copiadora. Porém, um sintoma que você tem que ficar esperto com ele, ter sempre em mente e associá-lo à sífilis, é a formação de um rash mucocutâneo que deriva de uma resposta imunitária generalizada. E ele forma pápulas e pústulas. Pápulas são umas lesões bem delimitadas na pele e bem elevadas também. Enquanto a pústula são essas lesões com formação de pus nelas. E o que você tem que associar com a sífilis é que essas lesões se encontram em toda a superfície corpórea, inclusive na palma da mão e nas plantas do pé, ou seja, a parte que toca o chão. Não são todas as lesões que causam esses sintomas, ou seja, as pústulas e as pápulas, que as conseguem causar também na palma da mão e nas plantas do pé. Então, você tem que associar essas lesões com a sífilis. Ter a suspeita de sífilis quando vê essas lesões na palma da mão e na planta do pé. Após um tempo, essas lesões também regridem, assim como a sífilis primária. Após a regressão dos sintomas da sífilis secundária, 30% das pessoas conseguem se curar espontaneamente. Porém, a maioria entra em um estado denominado sífilis latente, onde elas passam muitos anos com uma carga de bactéria no seu organismo que as torna capazes de infectar outras pessoas, porém essa carga de bactéria não é capaz de apresentar sintomas nelas próprias. E então elas podem progredir para uma sífilis terciária. A sífilis terciária é caracterizada principalmente pela formação de granulomas. Granulomas esse que alteram a arquitetura histológica dos tecidos e órgãos nossos e assim nos causam um dano. O granuloma se forma quando os macrófagos vão combater a bactéria e esses macrófagos vêm coordenados pelos linfócitos T ativados através da produção da citoquina interferon gama. Esses macrófagos então eles se fundem sobre essa coordenação dos linfócitos T e formam as células gigantes multinucleadas amontoadas ao redor da bactéria que fica no centro. E esse amontoado de células, então, é o granuloma. O granuloma na sífilis, ao contrário do granuloma tubercular que a gente encontra na tuberculose, não tem aquela zona caseosa central. Os piores casos de sífilis terciárias ocorrem quando ela envolve o sistema circulatório ou o sistema nervoso. Então essa bactéria pode causar a neurosífilis, que é quando ela infecta o sistema nervoso central e causa danos na medula espinhal. Ela pode causar demência, convulsões e uma perda de uma postura correta do indivíduo por causa de uma menor propriopercepção. Os danos no sistema circulatório ocorrem 10 ou até mesmo 40 anos após a infecção inicial da sífilis. E eles podem causar insuficiência cardíaca, aneurisma, que é a dilatação das artérias, e podem até mesmo progredir à morte. Em mulheres grávidas, essa bactéria consegue fazer a passagem transplacentar e infectar o feto, causando a sua morte em 40% dos casos. Caso ele venha a nascer, este terá uma probabilidade de 70% de desenvolver a sífilis congênita, e ele poderá apresentar neurite óptica, que é a inflamação do nervo ocular. Ele pode apresentar hepatoesplenomegalia, que é o inchaço, o aumento de tamanho
tanto do fígado quanto do baço. Ele pode apresentar os dentes de Hutchinson e ele também pode apresentar uma má formação óssea. A sífilis segue uma incidência de 8:1 entre homens e mulheres, e todos os anos se observa 12 milhões de novos casos no mundo. Essa doença é a segunda doença sexualmente transmissível com a maior taxa de mortalidade. Ela perde apenas para a AIDS. As principais técnicas de diagnose podem ser divididas em testes treponêmicos e testes não treponêmicos. Como é que são esses testes? Nesses testes você utiliza principalmente o soro do paciente, que o soro é o plasma sanguíneo sem os fatores de coagulação. Nesse soro a gente encontra anticorpos que possivelmente o indivíduo desenvolveu para combater essa bactéria. No teste não treponêmico, a gente estará analisando anticorpos que se ligam a antígenos como a cardiolipina. Estes anticorpos que ligam a cardiolipina também reagem com outras estruturas presentes em outros organismos, como eu citei no começo da aula. Por exemplo, este anticorpo que interage com a cardiolipina também interage com a cardiolipina bovina, que é um composto encontrado principalmente nos corações dos bovinos. Então, uma modalidade de teste não treponêmico é quando você pega o soro do paciente, que você estipula e você induz que tem um anticorpo não treponêmico lá, e você faz uma solução de lecitina, cardiolipina bovina e colesterol. Quando você mistura esses três componentes juntos, eles formam como se fosse uma membrana plasmática, ou seja, uma vesícula, e quando o anticorpo que liga a cardiolipina reconhece a cardiolipina bovina e ocorre essa ligação, você irá observar uma agregação dessas vesículas, e quando você observa uma agregação das vesículas, você considera o teste positivo. Ocorre que os testes não treponêmicos possuem uma menor sensibilidade em relação aos testes treponêmicos que reconhecem estruturas específicas da bactéria Treponema pallidum. O teste não treponêmico tem uma sensibilidade na sífilis primária de 70%, na sífilis secundária essa probabilidade sobe para 99%, porém na sífilis terciária essa probabilidade de dar a sensibilidade desse teste cai drasticamente, porque o principal tipo de resposta imunitária que se desenvolve na sífilis terciária é aquela célula-mediata, ou seja, através da formação de granulomas e não através da formação de anticorpos. E cai drasticamente também porque os anticorpos não treponêmicos duram por pouco tempo no organismo, ou seja, eles tendem a cair rapidamente assim que a gente combate a bactéria. Porém, ele tem uma complexidade menor ao teste que a gente vai analisar agora. O teste treponêmico, então, como dito, interage com específicas estruturas presentes apenas nesta bactéria. E, por isso, ele vai ter uma especificidade muito maior em todas as fases da sífilis. E também o título anticorpal dele não cai, ele perdura ou pela vida inteira ou por dezenas de anos no indivíduo. Mas a complexidade desse teste é muito maior. Por exemplo, uma metodologia é você inocular em um coelho o Treponema pallidum. Aí você espera essa bactéria se replicar nesse coelho. Você preleva essa bactéria do coelho e faz interagir com o soro do paciente que possui os anticorpos treponêmicos. E só isso, na verdade, não vai bastar. Você, depois desse anticorpo ter reconhecido a bactéria, você ainda precisa utilizar uma técnica de imunofluorescência, ou seja, uma técnica muito usada é você usar um anticorpo que possui uma molécula que ativará propriedades fluorescentes assim que ela reconhece o anticorpo que se ligou à bactéria, ou seja, irá formar uma bactéria, um anticorpo e aí esse anticorpo fluorescente em cima. Quando ele liga, quando esse anticorpo
reconhece esse complexo de anticorpo mais bactéria, você consegue observar a fluorescência que será emitida através de técnicas especiais de microscopia, e aí sim o teste vem considerado positivo, ou seja, uma complexidade muito maior que o teste não treponêmico. O tratamento ocorre principalmente através da penicilina, e os parceiros sexuais desse indivíduo infectado também devem ser diagnosticados para identificar ou não a presença dessa bactéria. Uma infecção pregressa de sífilis não garante uma imunidade por toda a vida para o indivíduo contra essa bactéria. Isto ocorre provavelmente por causa do rearranjamento genético que essa bactéria consegue realizar. E eu digo provavelmente porque essa bactéria ela causa infecções apenas em humanos, e elas também conseguem infectar coelhos, mas nesses elas causam sintomas totalmente diferentes. Logo, toda vez que a gente vai ter um patógeno que é exclusivamente humano e que a gente então não consegue realizar estudos em animais, a nossa compreensão da patogênese diminui muito por causa da limitação dos estudos que a gente pode realizar. Agora, um rápido resumo. A bactéria Treponema pallidum é a causadora da sífilis, e ela é uma bactéria muito pequena em forma de espiroqueta com poucas estruturas que são reconhecidas pelo sistema imunitário. Logo, ela só consegue causar uma resposta do sistema imunitário e um estado de inflamação após se replicar várias vezes no nosso organismo. Principalmente, essa infecção ocorre primariamente nas zonas genitais, ou no ânus ou na boca, geralmente após uma relação sexual. E essa bactéria penetra através de microfissuras que normalmente se formam nas relações sexuais e começa a se replicar localmente. Após umas 4 semanas, ela induz um estado inflamatório por causa dos seus poucos pumps, que viram muitos por causa da replicação, e reclutam neutrófilos que causam dano tecidual, que é a formação das úlceras indolores. Com o tempo, essa inflamação também recruta macrófagos que fagocitam essa bactéria, levam para os linfonodos inguinais, para os linfonodos regionais, e irão ativar os linfócitos T e os linfócitos B. Essa ativação será muito forte e irá causar uma linfadenopatia inguinal, o inchaço dos linfonodos da virilha. E a ativação dos linfócitos B irá produzir anticorpos que irão facilitar a destruição dessa bactéria. A sua destruição, por sua vez, irá liberar de uma vez os seus pumps no ambiente onde ocorreu a infecção. E isso irá aumentar ainda mais o estado inflamatório, recrutando ainda mais neutrófilos e amplificando essas úlceras indolores. Porém, pelo menos localmente, depois de um tempo, o nosso organismo consegue conter essa bactéria. E os sintomas regridem. Porém, os sintomas podem retornar após algumas semanas ou meses, caso essa bactéria, do momento da infecção até o momento que o nosso corpo conseguiu combater essa bactéria, ela não conseguiu difundir para o restante do nosso corpo. Caso os sintomas voltem, ela irá causar então a sífilis secundária, que é caracterizada pelo aparecimento de vários sintomas não específicos, mas pústulas e pápulas por todo o corpo, principalmente na palma da mão e nas plantas dos pés, principalmente no sentido que você tem que estar mais atento, pois é um sintoma muito específico ter essas lesões na palma da mão e na planta do pé. Novamente, o nosso corpo pode combater essa bactéria. Os sintomas regridem e agora o indivíduo entra em uma fase de latência, onde ele pode ficar muitos anos sem apresentar sintomas, porém ele ainda é infectivo a outras pessoas. Caso os sintomas retornem, ela irá causar a sífilis terciária, que deriva dos linfócitos T ativados, que coordenam os macrófagos que fagocitam essa bactéria, que estão tentando combater a infecção, e irá formar granulomas por todo o corpo. Potencialmente pode danificar qualquer tecido ou órgão. E os casos mais graves de sífilis terciárias é quando elas vai causar inflamações e granulomas no sistema nervoso central, causando neurosífilis. Também pode causar problemas cardiovasculares, que podem causar até mesmo a morte.
Essa bactéria também pode causar infectar o feto dentro de uma mãe grávida e pode tanto matar o feto quanto, caso esse bebê consiga nascer, terá uma grande chance de ele apresentar a sífilis congênita. A diagnose dessa bactéria ocorre principalmente em tentar identificar no soro do paciente se ele produziu anticorpos que combatem esta bactéria. O principal tratamento é a penicilina e uma infecção pregressa da sífilis não garante que o indivíduo nunca mais terá esta doença, pois isso se deve provavelmente por causa do rearranjamento genético das suas estruturas que deixa os anticorpos produzidos inúteis para uma nova infecção. É isso aí. Essa foi a aula de sífilis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like no vídeo, compartilha com a galera que está estudando microbiologia também e se inscreve no canal, que vai falar tudo sobre medicina. Fui!